O sangue escorria quente pelo pescoço de Helena, enquanto ela corria pelas ruas estreitas e enevoadas de Eldória, o coração martelando como um tambor de guerra. Atrás dela, o som de passos pesados ecoava contra as paredes de pedra úmida, cada um mais próximo que o anterior, como o rosnado de uma fera faminta. Ela tropeçou em uma poça de lama, o ar frio da noite cortando sua respiração ofegante, mas não parou. Não podia parar. O homem que a perseguia não era humano. Seus olhos brilhavam com um vermelho predatório, sob a luz fraca dos lampiões a gás, e o cheiro metálico de sua própria ferida atraía, guiando-o como um farol na escuridão. Helena virou uma esquina abrupta, mergulhando em um beco sombrio que levava às docas abandonadas do rio tenebroso. As águas negras do rio lambiam as pilhas de madeira apodrecida, e o vento carregava o fedor de peixe podre misturado ao sal do mar distante. Ela se escondeu atrás de uma pilha de caixotes velhos, pressionando a mão contra o corte profundo em seu ombro. A dor era lancinante, mas o pânico era pior. Por que ele a queria? Ela era apenas uma costureira comum em Eldória, uma cidade portuária encravada nas colinas rochosas do sul, onde as noites pareciam engolir os vivos. Mas naquela noite, tudo mudara. O predador parou na entrada do beco, farejando o ar como um lobo. "Eu sinto você, pequena", murmurou ele, a voz rouca e carregada de um sotaque antigo, como as lendas que as avós contavam nas tavernas de pedra. Ele era alto, ombros largos, sob o casaco escuro, o rosto marcado por cicatrizes que pareciam garras de séculos. Não era um homem qualquer. Helena o reconhecera no instante em que ele a atacara na praça central, sob o sino da igreja de São Lúcio. Seus dentes afiados como lâminas haviam rasgado sua carne, injetando algo venenoso que agora queimava em suas veias, transformando o medo em uma fúria instintiva. Ela apertou os olhos, tentando ignorar o latejar em sua cabeça. Imagens fragmentadas piscavam em sua mente. Um espelho antigo em uma mansão decadente, refletindo não seu rosto, mas o de outra mulher, pálida e selvagem. E então, a voz grave ecoando. Ela despertou. Mas de quem? Helena balançou a cabeça, forçando-se a pensar. Precisava chegar à ponte velha do outro lado do rio, onde os pescadores noturnos ainda vigiavam. Eles a ajudariam, ou pelo menos a esconderiam até o amanhecer. Com um salto silencioso, o vampiro avançou, derrubando os caixotes como se fossem gravetos. Helena rolou para o lado, pegando uma estaca improvisada de uma tábua quebrada. "Fique longe", gritou ela, brandindo a arma com mãos trêmulas. Ele riu, um som gutural que reverberou nas paredes, e se aproximou devagar, os olhos fixos no sangue que pingava de seu ombro. "Você não entende, não é?" O rei o disse. Ela despertou, e agora o espelho sombrio a copiou. "Você é como eu agora, Helena. Sinta a fome." As palavras a atingiram como um soco. Rei? Espelho? Nada fazia sentido, mas o veneno em seu sangue pulsava, acordando algo primal. Seus dentes doíam, como se quisessem se alongar, e uma sede ardente subia pela garganta. Ela atacou, cravando a estaca no braço dele, mas ele mal piscou, arrancando-a com facilidade e jogando-a contra a parede. O impacto a deixou sem fôlego, o mundo girando em tons de cinza e vermelho. Enquanto ele se aproximava para o golpe final, um rugido ecoou do rio. Duas figuras emergiram das sombras das docas, silhuetas altas, movendo-se com a graça letal de predadores noturnos. O primeiro era um homem de pele morena, cabelos negros amarrados, vestindo um colete de couro gasto, os olhos dourados brilhando com fúria controlada. Ao seu lado, uma mulher de traços afiados, cabelos ruivos flamejantes caindo sobre os ombros, uma adaga curva na mão. "Afaste-se dela, Victor", rosnou o homem, sua voz carregada do sotaque rouco das terras altas de Eldória, onde as lendas de clãs ancestrais ainda sussurravam nos ventos. Victor, o perseguidor, recuou um passo, um sorriso torto nos lábios ensanguentados. "Ai, os leais do clã das sombras, vocês não podem protegê-la para sempre. O rei sente o despertar, o espelho a duplicou, e agora ela é a chave para o trono perdido." Ele cuspiu no chão, o corpo tenso como uma corda esticada, mas não atacou. Em vez disso, desapareceu nas sombras com uma velocidade sobrenatural, deixando apenas o eco de sua risada.
Helena desabou de joelhos, o mundo borrado pela exaustão e pela transformação que rugia em seu interior. O homem se aproximou, ajoelhando-se ao seu lado com cautela. Você está ferida, mas viva. Meu nome é Raul. Esta é Sofia. Nós vimos o que ele fez. Você não está sozinha nisso. Sofia limpou a adaga, os olhos varrendo o beco em busca de ameaças. O veneno dele é antigo, de linhagem real. Ele a marcou como uma das nossas. Mas por quê? O que você viu no espelho da velha mansão de ferro negro? Helena ergueu o olhar, o peito arfando. A mansão de ferro negro, ela trabalhara lá semanas antes, costurando cortinas para o proprietário excêntrico, um homem que nunca aparecia à luz do dia. O espelho no salão principal, coberto de poeira, havia refletido algo impossível. Seu rosto, mas com olhos vermelhos, presas à mostra, e uma coroa de sombras ao redor. Eu não sei, murmurou ela, a voz fraca, mas ouvi uma voz. Ela despertou. E agora tudo dói. O que está acontecendo comigo? Raul trocou um olhar com Sofia, a tensão palpável no ar úmido. Victor é um caçador do clã do Rei Sombrio, que governa das catacumbas sob as colinas de Eldória. Eles acreditam que você é uma cópia, uma duplicata despertada pelo espelho amaldiçoado que ele escondeu há séculos. É lenda, mas se for verdade, você carrega o sangue real. E isso significa guerra entre os clãs. Ele a ajudou a se levantar, o toque firme, mas gentil, como se temesse quebrá-la. Sofia assentiu, guardando a adaga. Temos que levá-la para o refúgio nas florestas de névoa. Lá, podemos controlar a transformação. Mas cuidado, a sede virá forte, e nem todos no nosso clã confiam em uma recém-despertada. Enquanto caminhavam para longe das docas, o rio tenebroso rugindo ao fundo, Helena sentia o mundo mudar. As sombras pareciam vivas, sussurrando segredos ancestrais, e o cheiro de sangue, seu próprio, a atraía como um ímã. Eldória, com suas ruas labirínticas e torres de pedra enegrecida, não era mais apenas uma cidade portuária. Era um campo de batalha oculto, onde humanos e vampiros teciam alianças frágeis contra a escuridão que se aproximava. E no centro de tudo, ela, a cópia despertada, o espelho sombrio que copiava o destino de um rei. A noite se fechava ao redor deles, o vento carregando o eco distante de uivos nas colinas. Helena apertou o passo, o instinto novo guiando-a para as florestas de névoa, onde o clã das sombras esperava. Mas no fundo de sua mente, a voz do rei ecoava. Ela despertou. E com ela, o terror de que sua humanidade estava se dissolvendo, gota a gota, no rio de sangue que agora corria em suas veias. As sombras das árvores se entrelaçavam como garras vivas, enquanto Raul e Sofia guiavam Helena pelas trilhas sinuosas das florestas de névoa. O ar estava carregado de umidade fria, o tipo que se infiltrava nos ossos e sussurrava promessas de esquecimento eterno. Helena tropeçava a cada poucos passos, o veneno de Victor pulsando em suas veias como um rio de fogo líquido. Cada batida do coração ecoava em seus ouvidos amplificada, e o cheiro úmido da terra misturava-se ao seu próprio sangue seco, criando uma náusea que subia pela garganta. Ela não era mais a costureira tímida de Eldória. Algo selvagem se agitava dentro dela, roçando contra as bordas de sua sanidade. De repente, um estalo seco cortou o silêncio, um galho quebrando sob pés invisíveis. Raul parou abruptamente, erguendo a mão para silenciá-los. Seus olhos dourados varreram a escuridão, os músculos tensos sob o colete de couro. Eles nos seguiram, murmurou ele, a voz baixa e afiada como uma lâmina. Sofia sacou a adaga em um movimento fluido, posicionando-se entre Helena e a trilha atrás deles. Victor não age sozinho. São os sentinelas do rei farejando a recém-despertada. Helena sentiu o pânico apertar seu peito, mas misturado a ele veio uma faísca nova. Fome. Não a fome comum de pão ou vinho, mas algo primal, que fazia sua boca salivar ao imaginar o calor pulsante de uma artéria exposta. Ela apertou os punhos, lutando contra a visão que piscava em sua mente. O pescoço de Sofia, pálido e convidativo, sob a luz da lua filtrada pelas copas. Eu não consigo controlar isso, sussurrou ela, recuando contra uma árvore retorcida,
cujas raízes se entrelaçavam como veias expostas no solo lamacento. Antes que Raul pudesse responder, 3 figuras emergiram das sombras, movendo-se com a precisão de sombras vivas. O líder era uma mulher esguia, de cabelos negros curtos e olhos que brilhavam como brasas em carvão. Seu casaco de veludo escuro farfalhava levemente, e em sua mão, uma corrente de prata fina balançava como um laço mortal. "Entreguem a cópia", ordenou ela, a voz ecoando com o sotaque áspero das catacumbas sob as colinas de Eldória, onde o clã do Rei Sombrio tecia suas tramas. "O espelho a marcou e o rei reivindica o que é seu por direito de sangue." Raul rosnou, avançando com os punhos cerrados. "Vocês não tocam nela, Lyra. Ela não é propriedade de ninguém." O confronto explodiu em um borrão de movimento. Sofia lançou-se contra um dos sentinelas, a adaga cortando o ar e abrindo um talho superficial no braço dele. O homem uivou, mas não recuou. Em vez disso, contra-atacou com garras alongadas, rasgando o ar onde a ruiva estivera segundos antes. Raul enfrentou Lyra diretamente, seus corpos colidindo com força bruta, ecoando contra as árvores como trovões abafados. Punhos voavam, dentes à mostra em rosnados ferozes, o cheiro de sangue fresco se espalhando como névoa venenosa. Helena ficou paralisada, o coração disparado, mas o instinto a impelia a agir. Seus dentes latejavam, esticando-se dolorosamente contra os lábios, e uma força sobrenatural surgiu em seus membros. Sem pensar, ela se jogou contra o terceiro sentinela, um homem corpulento que se aproximava pelas costas de Sofia. Suas unhas, agora afiadas como lâminas, cravaram-se no ombro dele, arrancando um grito de surpresa. O gosto salgado de sua pele contra a língua a fez hesitar por um instante, o desejo ardente quase a dominando. "Saia de cima dela!" gritou Helena, a voz rouca e alterada, ecoando com uma ferocidade que não reconhecia como sua. O sentinela se virou, os olhos vermelhos flamejando de raiva, e a golpeou com o punho, enviando-a voando contra o tronco de uma árvore centenária. A dor explodiu em seu crânio, mas em vez de fraqueza, veio uma clareza afiada. O mundo desacelerou, os sons se amplificando. O sussurro das folhas, o gotejar de sangue no solo, o rugido controlado de Raul enquanto derrubava Lyra com um soco preciso no queixo. Sofia terminou seu oponente com um golpe fatal na garganta, o corpo caindo inerte na terra úmida. Lyra se levantou, cuspindo sangue, os olhos fixos em Helena com uma mistura de ódio e fascínio. "Você luta como uma de nós, mas ainda cheira a humana. O espelho sombrio não mente. Você é a duplicata da rainha perdida. O rei a quer viva para quebrar o ciclo das sombras." Ela recuou, ajudando o sentinela ferido a se erguer, e desapareceu nas profundezas da floresta tão rápido quanto haviam chegado, deixando para trás o eco de ameaças sussurradas no vento. Raul se aproximou de Helena, ofegante, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. Seu rosto estava marcado por um corte fresco na bochecha, mas seus olhos carregavam uma preocupação genuína. "Você se saiu bem para uma recém-transformada, mas isso foi só o começo. A sede vai piorar. Você quase mordeu ele de verdade." Sofia limpou a adaga na capa do sentinela morto, o rosto impassível, mas seus olhos traíam uma desconfiança sutil. "Ela é instável, Raul. E se o espelho a copiou mesmo? As lendas dizem que a rainha original traiu o rei, roubando seu sangue para forjar uma linhagem rival. Se Helena carrega isso, ela pode destruir nosso clã tanto quanto salvá-lo." Helena se ergueu devagar, o corpo tremendo não só de exaustão, mas de uma euforia sombria que a aterrorizava. As florestas de névoa pareciam mais vivas agora, as sombras dançando como aliados secretos, e o pulsar distante de corações, dos animais nas árvores talvez, a chamava. "Eu não pedi por isso", murmurou ela, tocando os lábios inchados onde as presas se retraíam relutantemente. "Mas se sou uma cópia, o que isso significa? Por que o rei me quer?" Raul trocou um olhar com Sofia, o peso da resposta pairando no ar úmido. As catacumbas de Eldória guardam o segredo. O rei sombrio, Darius, reinou por séculos das profundezas sob as colinas, controlando o fluxo de sangue entre clãs. Há 200 anos, sua rainha desapareceu, levando consigo um espelho que duplicava essências. Não corpos, mas almas vampíricas.
Se você é a recriação dela, despertada pelo reflexo, Darius usará você para restaurar seu poder absoluto. Nosso clã das sombras resiste há gerações, escondido nestas florestas, mas uma guerra aberta viria se ele a capturar. Eles retomaram o caminho. O refúgio agora a apenas 1 hora de distância. Uma rede de cavernas ocultas sob as raízes das árvores antigas, onde o clã se reunia em salas de pedra ecoante, iluminadas por tochas que tremeluziam como almas presas. Helena caminhava em silêncio, o conflito interno rugindo mais alto que os sons da floresta, traços de sua vida humana, as noites costurando a luz de velas em sua cabana nas docas, o riso das irmãs na praça de Eldória, colidiam com visões fragmentadas. Uma coroa de espinhos negros, um trono de ossos nas catacumbas, e a voz de Darius ecoando como um comando inescapável. Ela despertou. À medida que as árvores rareavam, revelando a entrada camuflada do refúgio, uma fenda na rocha coberta de musgo e vinhas espinhosas, Helena sentiu a transformação se aprofundar. A lua alta filtrava através das nuvens, banhando tudo em prata fria, e pela primeira vez ela não temeu a noite. Em vez disso, ansiava por ela, pelo poder que prometia. Mas no fundo, o medo persistia. E se a cópia no espelho sombrio não fosse salvação, mas a ruína de tudo que restava de humano nela? O grupo adentrou a fenda, o ar mudando para um cheiro de pedra úmida e incenso antigo. Vozes ecoaram das profundezas, um murmúrio de alerta se espalhando como fumaça. O clã as esperava, olhos reluzentes na penumbra, e Helena soube que ali, nas entranhas das florestas de névoa, sua verdadeira provação começaria. Uma batalha não só contra inimigos externos, mas contra o monstro que o espelho havia despertado em seu sangue. As vozes nas profundezas da caverna se transformaram em um rugido coletivo quando Raul, Sofia e Helena emergiram da fenda estreita, o ar denso de umidade e suspeita pairando como uma névoa invisível. Um círculo de figuras se formou ao redor deles, olhos reluzentes na luz tremeluzente das tochas cravadas nas paredes de pedra irregular, rostos marcados por cicatrizes antigas e peles pálidas que pareciam absorver a escuridão. No centro, um homem idoso de barba grisalha e postura ereta como uma lança ergueu a mão, silenciando o burburinho. «Quem é essa intrusa que traz o cheiro de sangue real para nosso santuário?» trovejou ele, a voz ecoando pelas galerias úmidas das cavernas de névoa, onde o clã das sombras se abrigava há gerações, longe dos olhos das colinas de Eldória. Helena recuou instintivamente, o corpo ainda latejando da luta na floresta, mas a sede nova a manteve de pé, os sentidos afiados captando o pulsar acelerado dos corações ao redor, um coro de batidas que a atraía como o canto de sereias no rio tenebroso. Raul avançou, posicionando-se à frente dela como um escudo vivo. Ela é Helena, mordida por Victor nas docas. O veneno do rei flui nela agora. Salvamo-la dos sentinelas de Lira e ela lutou ao nosso lado. Sofia assentiu, a adaga ainda na mão, mas seus olhos varriam o grupo com cautela, notando as expressões endurecidas de alguns, olhares que misturavam curiosidade e hostilidade. O ancião, conhecido como Thorn, o guardião das cavernas, aproximou-se devagar, o casaco de peles grossas roçando o solo irregular. Seus olhos, de um âmbar opaco, fixaram-se em Helena, farejando o ar como se pudesse provar a essência dela. Sangue real ou envenenamento fatal? Traga-a para a câmara do julgamento. O clã decide seu destino antes que a lua se ponha. 2 guerreiros corpulentos, de braços tatuados com runas ancestrais, que simbolizavam lealdades forjadas no fogo das disputas subterrâneas, flanquearam Helena, guiando-a por um túnel descendente. O caminho era labiríntico, paredes escavadas por mãos vampíricas ao longo de séculos, ecoando com o gotejar distante de água que alimentava as veias ocultas da terra. Na câmara central, uma vasta sala abobadada com estalactites pendurando como presas gigantes, o clã se reuniu em semicírculo. Tochas de resina ardiam em nichos, lançando sombras dançantes, que faziam as faces pálidas parecerem máscaras de fantasmas. Helena foi empurrada para o centro, sobre uma laje de pedra polida pelo tempo, onde o ar cheirava a musgo e a algo metálico, sangue seco de rituais passados.
Thorn ergueu uma taça de prata, enchida com um líquido viscoso que brilhava à luz fraca. Beba, recém-despertada. Isso revelará se o espelho sombrio a copiou de verdade, ou se você é apenas uma armadilha ambulante para nos destruir. Helena hesitou, o estômago revirando com a proximidade de tantos corpos quentes. A fome rugia em seu interior, uma fera acorrentada que roía suas entranhas, fazendo suas presas se alongarem involuntariamente. Eu não sou uma armadilha, murmurou ela, a voz trêmula mas firme, ecoando as dores de sua vida humana. As noites solitárias costurando em Eldoria, o peso das expectativas familiares que agora pareciam distantes como um sonho desbotado. Raul trocou um olhar urgente com Sofia, que balançou a cabeça sutilmente. Discordâncias ferviam no clã, sussurros de que acolher uma marcada pelo rei poderia atrair as hordas das catacumbas. Com mãos trêmulas, Helena pegou a taça e bebeu. O líquido desceu queimando como ácido, mas em vez de dor, veio uma visão nítida, fragmentos de memórias não suas, piscando como reflexos em um espelho rachado. Uma mulher de cabelos negros, idêntica a ela, correndo pelas galerias sombrias sob as colinas, o rei Darius a perseguindo com promessas de eternidade. Você é ela, sussurrou Thorn, os olhos arregalados ao ver a mudança. Os olhos de Helena brilharam vermelhos por um instante, e um rosnado baixo escapou de sua garganta. O clã murmurou, alguns recuando, outros avançando com presas à mostra. Prova sua lealdade, gritou um guerreiro jovem de nome Marco, cujos punhos cerrados tremiam de raiva. Ele havia perdido a família para as caçadas de Victor anos antes, e o cheiro de sangue real em Helena o enlouquecia. Sem aviso, ele se lançou contra ela, garras estendidas, o impacto ecoando na câmara como um trovão. Helena rolou para o lado, o instinto vampírico guiando seus movimentos, e contra-atacou com uma força que a surpreendeu. Suas unhas rasgaram o ar, abrindo um corte no peito de Marco. O sangue jorrou, quente e convidativo, e por um segundo, o mundo se resumiu àquela veia pulsando. Ela parou-se horrorizada, recuando enquanto Marco caía de joelhos ofegante. Raul interveio, imobilizando o guerreiro com um golpe preciso no pescoço. Basta. Ela não é o inimigo. O rei a quer porque ela carrega o eco da rainha traidora. O espelho duplicou sua essência para enfraquecer Darius, mas Victor a mordeu para reclamá-la. Sofia se posicionou ao lado de Helena, a mão protetora em seu ombro. Thorn, ouça. As lendas das catacumbas falam que o espelho foi escondido nas profundezas de Eldoria, para evitar que o rei monopolizasse o sangue. Se Helena é a cópia, ela pode unir os clãs contra ele, não dividi-los. Thorn ponderou, o silêncio pesado como a pedra ao redor. Então ela fica, mas sob vigilância. A transformação a consumirá em noites como esta. A sede testará sua humanidade. Ele gesticulou para que a levassem a uma alcova lateral, uma cela improvisada com correntes de prata nas paredes, não para prendê-la, mas para contê-la se a fome vencesse. Helena seguiu, o corpo exausto, mas a mente fervilhando. Sentada no chão frio, ela tocou o corte em sua mão, lambendo o próprio sangue por instinto, o sabor a fazendo tremer de prazer e repulsa. Horas se passaram no escuro, o som distante de conversas abafadas filtrando pelas paredes. Helena lutava contra as visões, Darius em seu trono de ossos nas catacumbas, sussurrando seu nome como uma maldição. Ela despertou para mim, mas misturado ao terror, veio uma faísca de poder. Ela não era mais fraca. Podia caçar, sobreviver, talvez até vingar as mordidas que roubaram sua vida antiga. Um arranhar na parede a alertou. Sofia, deslizando uma garrafa de sangue animal, diluído pela grade. Beba devagar. Amanhã treinamos você. Mas Marco e outros duvidam. Uma traição interna poderia nos custar tudo. Helena assentiu bebendo com avidez controlada, o líquido aplacando o fogo por enquanto. As cavernas de névoa, com suas galerias ecoantes e segredos enterrados, agora eram sua prisão e seu escudo. Mas enquanto a lua se erguia lá fora, filtrando prata através de fendas na rocha, ela sentiu o chamado das colinas. O rei a puxava e o espelho sombrio em sua alma respondia, prometendo uma guerra que engoliria a Eldoria inteira. No silêncio, Helena cerrou os dentes, jurando resistir,
mesmo que isso significasse caçar os caçadores em seu próprio sangue. O eco das vozes no clã ainda reverberava nas paredes úmidas das cavernas quando o amanhecer se aproximou, filtrando uma luz cinzenta e fraca pelas fendas na rocha. Helena acordou sobressaltada, o corpo enrijecido contra o chão frio da alcova, o gosto residual do sangue animal persistindo em sua língua como uma maldição. Seus olhos se ajustaram à penumbra em instantes, captando detalhes que antes escapavam. As veias pulsantes na mão de Sofia, que montava guarda do lado de fora, o suor perlando sua testa pálida. A fome havia recuado durante o repouso forçado, mas agora retornava como uma maré, lenta e inexorável, fazendo seus dentes latejarem com urgência. Sofia destrancou a grade com um rangido metálico, o som cortando o silêncio como uma lâmina. Levante-se. Thorne quer você treinando antes que o sol suba alto. Não podemos arriscar que você perca o controle no refúgio. Sua voz era prática, mas carregada de uma tensão sutil, os olhos ruivos evitando os de Helena por um segundo a mais. Elas saíram da alcova e desceram por um túnel lateral, o ar ficando mais denso com o cheiro de terra remexida e suor fresco. As cavernas de névoa se estendiam como um labirinto vivo, galerias escavadas por séculos de migrações vampíricas, onde o clã das sombras armazenava suprimentos em nichos escondidos, garrafas de vidro escuro cheias de vitae diluída, armas forjadas em ferro enegrecido. Na câmara de treinamento, uma cavidade ampla com solo de cascalho irregular e paredes marcadas por arranhões profundos, Raul esperava, braços cruzados sobre o peito largo. Ele vestia apenas uma camisa surrada, revelando tatuagens que serpenteavam como raízes das terras altas de Eldória, símbolos de lealdades testadas em emboscadas noturnas. Comece devagar, disse ele, jogando uma adaga curta para Helena. A transformação acelera tudo, força, velocidade, mas também a sede. Controle isso ou ela te controlará. Helena pegou a arma, o peso familiar em sua mão. Ela havia manuseado agulhas e tesouras como costureira, mas isso era diferente, primal, como se o metal respondesse ao pulsar em suas veias. Eles começaram com exercícios simples, esquivas contra sombras projetadas pelas tochas, ataques simulados onde Raul se movia como um borrão, testando sua percepção recém-afiada. Helena tropeçava no início, o mundo girando em tons de vermelho e preto, mas logo algo clicou. Seus músculos se contraíam com precisão felina, desviando um golpe que teria esmagado seu crânio humano. O suor escorria por sua pele, misturando-se ao cheiro metálico que emanava dela, e por um momento a fome se acalmou, substituída por uma euforia sombria. Você aprende rápido, murmurou Raul, parando para limpá-la com um pano úmido. Seus dedos roçaram seu braço, e Helena sentiu um arrepio. Não de medo, mas de uma atração instintiva, o laço forjado na luta nas florestas. Mas o treinamento foi interrompido por um rugido distante, ecoando das galerias superiores. Sofia ergueu a cabeça, os sentidos alertas. É Marco. Ele reuniu os dissidentes. Acham que você atraiu os sentinelas para cá. Antes que pudessem reagir, um grupo irrompeu na câmara. Marco à frente, rosto contorcido em fúria, flanqueado por 4 guerreiros de olhos flamejantes, presas à mostra em rosnados abafados. Ela é uma espiã do rei, cuspiu Marco, apontando um dedo acusador para Helena. Eu vi nas visões da taça. O espelho a copiou para infiltrar nosso clã. Victor a mordeu para selar o laço, e agora ela nos leva à ruína. O ar se encheu de tensão, o cheiro de agressão pairando como fumaça. Raul se posicionou entre eles, os músculos tensos. Thorne decidiu, ela fica. Ataque-a e ataca o clã. Mas Marco não ouviu. Ele avançou como uma fera, garras estendidas, o ódio impulsionado pela perda de sua família nas caçadas de Darius anos antes. Helena reagiu por instinto, a adaga girando em sua mão enquanto desviava o primeiro golpe. O metal colidiu com as unhas dele em faíscas, e ela contra-atacou, cravando a lâmina superficialmente em seu ombro. O sangue jorrou quente e tentador, e a fome explodiu em seu peito. Visões piscaram. O pescoço de Marco, o pulsar de sua jugular, o alívio de uma mordida profunda. Ela hesitou, o corpo tremendo, e Marco aproveitou, acertando um soco em seu estômago que a jogou contra a parede. A dor era lancinante, mas alimentava a fúria.
Helena se ergueu rosnando, os olhos vermelhos brilhando na penumbra. Sofia se juntou à briga, derrubando um dos dissidentes com um chute preciso na perna, enquanto Raul imobilizava outro com um estrangulamento brutal. A câmara virou um caos de grunhidos e impactos, o cascalho voando sob pés ágeis, o eco dos corpos colidindo reverberando como trovões subterrâneos. Helena enfrentou Marco diretamente agora, seus movimentos fluidos, guiados pelo veneno que corria em seu sangue. Ela o desequilibrou com uma rasteira, montando em suas costas e pressionando a adaga contra sua garganta. "Eu não sou espiã", sibilou ela, a voz rouca e alterada, o hálito quente contra sua orelha. "O rei me quer, mas eu o odeio tanto quanto você. Solte isso, ou eu provo que sou uma de vocês, bebendo você seco." Marco congelou, o peito arfando, o orgulho lutando contra o medo. Thorne surgiu na entrada, apoiado em uma bengala de osso polido, os olhos âmbar fixos na cena. "Parem! Essa briga enfraquece todos nós." Os dissidentes recuaram, ofegantes, e Marco se afastou com um olhar venenoso, limpando o sangue do ombro. Thorne gesticulou para Helena, que largou a adaga, o corpo exausto mas vibrante. "Você reteve a sede. Isso prova algo, mas as visões não mentem." O espelho sombrio na mansão de Ferro Negro duplicou a rainha para sabotar Darius. Seu sangue carrega o traço dela. Uma fraqueza para o rei, mas uma arma para nós. No entanto, Marco tem razão em parte. Sentinelas rondam as florestas. Victor planeja um ataque ao refúgio ao anoitecer. Raul ajudou Helena a se levantar, seu toque firme ancorando-a à realidade. "Então treinamos mais. Ela precisa aprender a caçar sem perder o controle." Sofia assentiu, mas seus olhos traíam dúvida, o laço com Helena se fortalecendo apesar da desconfiança do clã. Enquanto o grupo se dispersava, Helena sentiu o peso da revelação. Ela não era só vítima, mas peça em um jogo antigo, onde o espelho havia copiado não apenas uma face, mas um destino de traição e poder. As cavernas pareciam mais claustrofóbicas agora, as sombras sussurrando alertas das colinas de Eldória, onde Darius esperava nas catacumbas, seu chamado ecoando em seu sangue como um tambor de guerra. À medida que o sol se erguia lá fora, forçando o clã a se recolher em alcovas mais profundas, Helena ficou sozinha com seus pensamentos, o corte em sua mão latejando. A transformação a mudava, tecendo instintos predatórios em sua alma humana, mas também forjava alianças frágeis, com Raul, cuja lealdade a aquecia como um fogo proibido, com Sofia, cuja força a inspirava, mas o rei sussurrava em sua mente. Ela despertou para reclamar o trono. E enquanto o dia se arrastava, Helena soube que a verdadeira batalha viria à noite, quando a sede e as sombras colidissem nas bordas do refúgio, ameaçando engolir tudo em um rio de sangue. O anoitecer se insinuou pelas fendas das cavernas de névoa como uma lâmina afiada, tingindo as paredes de pedra com tons de índigo profundo e despertando o clã das sombras de seu repouso inquieto. Helena se ergueu da alcova, o corpo ainda dolorido dos treinamentos do dia, mas agora carregado de uma energia febril que fazia suas veias latejarem como cordas esticadas. O ar úmido pulsava com o cheiro de alerta, suor misturado a metal e terra remexida, enquanto guerreiros se moviam pelas galerias, carregando adagas curvas e correntes de prata que tilintavam como sinos fúnebres. Thorne havia convocado todos para a câmara central, sua voz rouca ecoando ordens curtas. "Sentinelas nas entradas, ninguém sai sem minha palavra. Victor vem pelo sangue real e nós o afogamos na lama das florestas." Helena seguiu Raul e Sofia por um túnel ascendente, os passos ecoando em sincronia, com o rugido distante do vento lá fora. Sua mente fervilhava com fragmentos das visões da taça. O espelho na mansão de Ferro Negro, refletindo não só seu rosto, mas o de uma rainha traidora, cujos olhos vermelhos prometiam vingança. A fome retornava em ondas, mais insistente agora, fazendo sua visão se aguçar para captar o pulsar nos pescoços expostos ao redor. Ela apertou a adaga em sua mão, o punho úmido de suor, e murmurou para Raul que caminhava ao seu lado, com a postura de um predador pronto para o bote. "E se eu não aguentar? A sede, ela me faz querer morder até vocês." Raul virou o rosto,
seus olhos dourados suavizando por um instante na penumbra, o toque de sua mão em seu ombro, enviando um calor proibido através da frieza vampírica. Você reteve contra Marco. Use isso contra Victor. Ele te mordeu para te reivindicar, mas o clã te ensina a reivindicar de volta. Sofia, à frente, lançou um olhar por cima do ombro, os cabelos ruivos flamejando à luz das tochas. Foco na luta, não no laço. Dissidentes ainda sussurram, prove que não é a marionete do rei. O trio emergiu na entrada camuflada da caverna, onde vinhas espinhosas se entrelaçavam com a rocha como veias protetoras. E o ar fresco da floresta invadiu, carregado do cheiro de folhas úmidas e predadores à espreita. O clã se posicionou em formação, arqueiros nas copas das árvores próximas, com flechas envenenadas que paralisavam sem matar de imediato. Guerreiros como Raul nas trilhas sinuosas, corpos tensos contra troncos retorcidos que pareciam garras da terra. Helena se agachou atrás de uma raiz exposta, o coração, ainda humano em sua teimosia, martelando como um aviso. A lua subia alta, banhando as florestas de névoa em prata fria, e então veio o sinal, um uivo baixo, ecoando das colinas de Eldória como o chamado de lobos ancestrais. Eles vêm, sussurrou Thorne de seu posto elevado, a bengala cravada no solo como uma âncora. As sombras se animaram primeiro, silhuetas esguias deslizando entre as árvores, olhos vermelhos piscando como brasas. Victor liderava, seu casaco escuro farfalhando como asas de corvo, flanqueado por Lyra e uma dezena de sentinelas do clã do Rei Sombrio, cujos rostos marcados pelas catacumbas exibiam presas alongadas em rosnados silenciosos. A cópia é nossa, gritou Victor, sua voz rouca cortando a noite, carregada do sotaque áspero das profundezas onde Darius tecia suas redes de sangue. Ele farejou o ar, os olhos fixos na entrada da caverna, e avançou com velocidade sobrenatural, derrubando um arqueiro com um salto que ecoou como um trovão abafado. O caos irrompeu em um borrão de movimento e sangue. Flechas sibilavam das copas, cravando-se em ombros e coxas, mas os sentinelas mal vacilavam, o veneno real em suas veias, os impulsionando como máquinas de instinto. Raul se lançou contra dois atacantes, seus punhos colidindo com crânios em impactos surdos, o cheiro de osso rachado se misturando ao fedor de terra revirada. Sofia dançava entre as árvores, a adaga curva traçando arcos letais, abrindo gargantas que jorravam vitae escura sob a lua. Helena observava por um segundo, paralisada pela visão do sangue, quente, chamativo, prometendo alívio à sua sede ardente. Mas o rosnado de Victor a despertou. Ele se aproximava da entrada, garras estendidas para rasgar as vinhas e invadir o refúgio. Sem pensar, Helena saltou da raiz, o corpo movendo-se com a graça que o veneno havia forjado. Ela interceptou um sentinela que flanqueava Victor, cravando a adaga em seu flanco e torcendo com fúria cega. O homem uivou virando-se para revidar, mas ela o derrubou com um chute no joelho, montando em suas costas e pressionando os dentes contra seu pescoço. O pulsar da artéria a inebriou, o instinto gritando para morder, sugar até o fim, mas ela se conteve, em vez disso quebrando o pescoço com um giro brutal. O corpo caiu inerte na folhagem úmida, e Helena se ergueu ofegante, o gosto salgado de suor em sua língua, alimentando a fome sem saciá-la. Victor a avistou então, seus olhos vermelhos flamejando com uma mistura de surpresa e posse. Você luta como ela, a rainha que o espelho copiou. Mas o rei sente seu chamado. Volte para as catacumbas ou morra como humana. Ele avançou mais rápido que o vento, as garras rasgando o ar onde Helena estivera. Ela rolou para o lado, a adaga voando de sua mão, e contra-atacou com as unhas, abrindo um talho em seu braço. O sangue dele, antigo, potente, espirrou em seu rosto, e a sede explodiu como fogo líquido. Por um instante, o mundo se resumiu àquela ferida aberta, ao desejo de lamber, de beber até a eternidade. Raul surgiu das sombras, colidindo com Victor em um emaranhado de membros e rosnados, os dois rolando pela trilha lamacenta. Ela não vai com você, gritou Raul, cravando os dentes no ombro do caçador, arrancando um pedaço de carne em um jorro vermelho. Victor revidou com um soco que enviou Raul voando contra uma árvore, o impacto ecoando como madeira estalando. Helena se jogou sobre ele.
as presas roçando sua garganta em um aviso. Mas Lyra a puxou para trás, as correntes de prata chicoteando seu pulso e queimando como ácido. A duplicata pertence a Darius, sibilou Lyra, os olhos negros fixos nos de Helena, cheios de uma inveja ancestral. Sofia interveio, cortando a corrente com sua adaga e derrubando Lyra com um golpe na nuca. O clã das sombras pressionava agora, os sentinelas recuando sob o peso da defesa feroz, corpos caídos marcando a trilha como trilhas de sangue. Thorn gritou da entrada. Eles fogem, mas voltam com mais. Victor se ergueu, cuspindo vitae no solo, e lançou um último olhar para Helena. Não de ódio, mas de fome possessiva. O espelho te copiou para mim, rainha. Sinta o laço. Ele desapareceu nas profundezas da floresta, seus sentinelas o seguindo em um borrão de sombras, deixando para trás o eco de uivos que prometiam retaliação. O clã se reuniu ofegante ao redor da entrada, contando feridos e armas quebradas. Raul se aproximou de Helena, limpando o sangue de seu rosto com a manga rasgada, o toque gentil contrastando com a violência. Você nos salvou. A sede não te venceu. Mas Helena tremia, o cheiro de sangue por toda parte a torturando, visões do rei piscando em sua mente, Darius nas catacumbas, estendendo a mão para o espelho que a havia duplicado. Sofia observava em silêncio, a desconfiança suavizando em respeito relutante. Thorn assentiu, a barba grisalha salpicada de terra. O ataque foi um teste. Victor sabe que você é a chave. O sangue da rainha traidora enfraquece o rei se não controlado. Mas agora, eles virão em força das colinas. Amanhã invadimos as catacumbas primeiro. Enquanto o grupo retornava às galerias úmidas, Helena caminhava ao lado de Raul, o laço entre eles se aprofundando como raízes na terra sombria. A fome rugia, mas misturada a ela veio uma determinação feroz. Ela não era mais presa, mas caçadora, pronta para confrontar o espelho que a havia copiado e o rei que sussurrava em seu sangue. As florestas de névoa sussurravam promessas de guerra, e Eldória, com suas colinas rochosas e rios negros, esperava o derramamento final de vitae que selaria destinos entrelaçados na eternidade noturna. O ar nas galerias das cavernas de névoa estava carregado de um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo gotejar incessante de água nas paredes de pedra úmida, quando o clã das sombras se mobilizou para a marcha final. Helena sentia o peso da adaga em sua mão como uma extensão de sua fúria recém-despertada, o metal frio contrastando com o fogo que ainda ardia em suas veias desde o ataque da noite anterior. Victor havia fugido, mas seu cheiro, um misto de sangue antigo e terra das catacumbas, pairava como uma ameaça viva, guiando-os agora para as colinas de Eldória. Thorn liderava à frente, a bengala de osso cravada no solo irregular a cada passo, enquanto guerreiros como Raul e Sofia flanqueavam o grupo, olhos dourados e ruivos varrendo as sombras em busca de emboscadas. Eles emergiram das florestas ao raiar da lua, o vento cortante das colinas chicoteando suas capas esfarrapadas, carregando o fedor distante de decomposição que subia das entradas ocultas das catacumbas. Helena tropeçou em uma raiz exposta, o instinto vampírico a erguendo antes que caísse, mas o latejar em sua garganta a lembrava da sede insaciável. Uma companheira constante agora, que transformava cada respiração em uma batalha contra o desejo de morder o ar ao redor. Fique perto, murmurou Raul, sua mão roçando a dela em um toque breve, mas elétrico, o calor de sua pele pálida ancorando-a à humanidade que escorria como sangue de uma ferida aberta. Sofia, à frente, girou a adaga com precisão letal, os cabelos ruivos colando-se ao suor em seu pescoço. As entradas estão vigiadas. Um erro. E estamos cercados nas profundezas. O primeiro confronto veio sem aviso. 2 sentinelas emergiram de uma fenda na rocha, garras estendidas como lâminas enferrujadas, os olhos vermelhos flamejando na luz prateada. Um deles se lançou contra Helena, o impacto de seu corpo colidindo com o dela, ecoando como um trovão abafado nas colinas rochosas. Ela rolou pela terra pedregosa, o gosto de poeira e sangue enchendo sua boca, e contra-atacou com as presas roçando seu braço, não para beber, mas para rasgar, o veneno em suas veias, tornando o golpe preciso e mortal. O sentinela uivou, caindo inerte enquanto Raul derrubava o outro,
com um soco que rachou o crânio contra a pedra. Avante! Rosnou Thorne. O clã se infiltrando pela fenda estreita, o ar mudando para um fedor sufocante de mofo e vitae velha, como as entranhas de uma fera adormecida. As catacumbas sob as colinas de Eldória se revelavam um labirinto de túneis escavados por séculos, paredes irregulares marcadas por arranhões de garras ancestrais e nichos onde ossos amarelados se empilhavam como troféus de guerras esquecidas. Tochas esparsas tremeluziam em suportes de ferro, lançando sombras que dançavam como espectros, e o eco de passos multiplicava-se em um coro ameaçador. Helena liderava agora ao lado de Raul, guiada por uma atração instintiva, o chamado do espelho sombrio em seu sangue, que pulsava mais forte a cada metro, sussurrando o caminho para o coração das profundezas. «Sinto ele», sussurrou ela, a voz rouca ecoando nas galerias úmidas. «Darius, como se meu próprio coração o chamasse». Sofia cuspiu no chão, os olhos alertas. «É o laço do veneno de Victor. Lute contra isso ou nos leva direto para a armadilha». Eles avançaram por horas que pareciam eternas, despachando patrulhas isoladas em emboscadas silenciosas, gargantas rasgadas, corpos arrastados para nichos escuros, o cheiro de sangue fresco testando os limites da disciplina do clã. Marco, ainda rancoroso mas leal por ora, flanqueava Thorne, sua adaga pingando vitae de um sentinela recente. Mas a tensão explodiu quando uma armadilha se ativou. Grades de ferro desceram das paredes, separando o grupo. Helena e Raul ficaram isolados em um túnel lateral, o clangor metálico ecoando como um veredicto final. «Eles sabem que viemos por ela», rosnou Raul, testando as barras com força bruta, os músculos se contraindo inutilmente contra o metal forjado para conter predadores como eles. Do outro lado, vozes ecoaram. Lyra, rindo com malícia áspera. A duplicata e seu protetor. O rei agradece o presente. Mas Helena sentiu o puxão mais forte agora. Uma visão piscando. O espelho na câmara central, refletindo sua face pálida com presas à mostra, e Darius ao fundo, em um trono de ossos entrelaçados como raízes podres. Sem hesitar, ela cravou as unhas nas juntas da grade, o veneno em seu sangue corroendo o ferro como ácido, abrindo uma brecha estreita. «Venha», disse ela a Raul, escorregando para o outro lado, o coração martelando com uma mistura de terror e empolgação primal. Eles se reuniram com o clã na câmara principal, uma vasta abóbada onde estalactites pendiam como presas gigantes, e o trono de Darius se erguia no centro, envolto em tapeçarias esfarrapadas que cheiravam a séculos de intrigas. O rei esperava, alto e esguio, a pele como mármore rachado, olhos negros absorvendo a luz das tochas. Victor e Lyra flanqueavam-no, presas à mostra, enquanto sentinelas formavam um semicírculo defensivo. «Ela despertou», murmurou Darius, sua voz grave reverberando como um terremoto subterrâneo, o sotaque antigo das catacumbas carregado de posse. «O espelho sombrio me copiou você, rainha perdida. Volte ao seu lugar e o ciclo se completa». O clã das sombras atacou em uníssono, um vórtice de garras e adagas que colidiu com os sentinelas em um pandemônio de rosnados e impactos. Sofia derrubou Lyra com um golpe na perna, as duas rolando pela pedra polida, unhas rasgando tecidos e carne. Thorne enfrentou Victor, a bengala se transformando em arma letal, estalando contra o crânio do caçador em faíscas de osso. Raul protegeu Helena, mas ela avançou sozinha para o trono, atraída pelo espelho encostado na parede. Um artefato oval de prata enegrecida, sua superfície ondulando como água escura, refletindo não o presente, mas ecos de traições passadas. Darius se ergueu estendendo a mão com garras curvadas. «Você é minha cópia, forjada para me fortalecer». O veneno de Victor selou isso. Helena parou a centímetros dele. O cheiro de seu sangue antigo, potente, real, a inebriando, a sede rugindo como uma fera libertada. Mas em vez de submissão veio a fúria, visões da rainha original, traindo-o para libertar clãs rivais, usando o espelho para duplicar sua essência e espalhar fraqueza em seu reinado. «Eu não sou sua», sibilou ela, cravando a adaga no peito dele, o metal afundando na carne fria com um som úmido. Darius rosnou, as presas roçando seu ombro em uma mordida superficial, mas o veneno dela,
misturado ao traço da rainha, o enfraqueceu, fazendo-o cambalear. Victor gritou, rompendo-se de Thorne para atacar, mas Raul o interceptou, os dois colidindo em um emaranhado brutal que terminou com o pescoço do caçador quebrado contra o trono. Lyra caiu sob Sofia, a adaga cravada em sua garganta, o sangue jorrando em um arco escuro. O clã das sombras prevaleceu, os sentinelas restantes fugindo para as profundezas, deixando Darius de joelhos, o rei enfraquecido gemendo. O espelho, ele me traiu também, murmurou ele, os olhos negros fixos em Helena. Você carrega a fraqueza que eu criei. Helena se aproximou do espelho, tocando sua superfície gelada. O reflexo mostrou sua face verdadeira, pálida, com presas retraídas, olhos dourados como os de Raul, não vermelhos como os do rei. Com um golpe, ela o estilhaçou, os cacos caindo como chuva de prata, libertando o laço que a prendia. A sede recuou, não desaparecendo, mas controlável, tecida agora à sua vontade. Darius desabou, o corpo enrijecendo em uma casca seca, o reinado das catacumbas terminando em silêncio. O clã emergiu das colinas ao amanhecer, o sol nascente banhando as florestas de névoa em tons quentes que contrastavam com a frieza em suas veias. Thorne assentiu para Helena, o respeito endurecido em seu rosto. Você quebrou o ciclo. As catacumbas são nossas agora, um refúgio unido. Sofia sorriu pela primeira vez, um gesto raro, enquanto Marco, ferido mas vivo, baixava a cabeça em submissão. Raul puxou Helena para um abraço, o laço entre eles selado não por veneno, mas por sangue compartilhado em batalha. Helena olhou para as colinas de Eldória, o rio tenebroso serpenteando ao longe como uma veia viva. Sua vida humana era um eco distante. A costureira das docas agora era a guardiã das sombras, dividida entre instintos e lealdades. A noite ainda chamaria com sua fome eterna, mas ela responderia em seus termos, tecendo um novo destino nas profundezas onde o espelho outrora sussurrara mentiras. E nas ruas enevoadas de Eldória, a lenda da despertada se espalharia, um aviso para reis caídos e clãs renascidos.